Olá, bem-vindo à parte 2 da primeira aula do curso Cálculos Químicos. Meu nome é Rômulo, sou professor de Química e vamos dar continuidade ao conteúdo. Bom, falando agora sobre algarismos significativos. Eles são os dígitos obtidos como resultado de uma medida, e eles indicam a precisão de uma medida. Então, neles encontramos aqueles que nós temos plena certeza, mais aquele que chamamos de algarismo duvidoso. Então, vamos pegar essa imagem para termos uma ideia sobre isso. Nós temos um objeto sendo medido por uma régua e nós conseguimos ver ali um número 3,2 centímetros. Quando vamos observar, a régua claramente demonstra a medida dos 3 centímetros, mas o 0,2 observado ali vem a partir de cada observador. Então, ele é o nosso algarismo duvidoso. Nós não conseguimos dizer que ele é totalmente correto. O algarismo duvidoso, ele é um algarismo significativo e ele tem que ser considerado como um indicativo na escala de medida, mas ele pode ser variável a partir de cada observador. Todos os algarismos à direita de um duvidoso devem ser desconsiderados, ou seja, eles não são algarismos significativos. Então, na medida que a gente tem aqui de 3,2, o 3 é significativo, o 2 é duvidoso, e se a gente colocasse algum outro número após o 2, ele deveria ser o quê? Desconsiderado. Bom, então continuando, quando a gente vai falar sobre zeros em uma medição, nós temos que todos os zeros à esquerda do primeiro dígito diferente de um zero, todos eles não são significativos. Ou seja, zeros à esquerda não são significativos e eles têm o papel de ancorar a vírgula quando, por exemplo, na mudança de uma unidade de medida. Quando temos um número diferente de zero, todos eles são significativos. E os zeros após um número diferente de zero também são significativos. Isso indica que os zeros à direita eles são imprescindíveis e eles dão a ideia do papel do algarismo duvidoso, ok? Então, quando a gente vai olhar essa imagem aonde tem esse número, os números que estão sublinhados de verde não são significativos, os de vermelhos, como são diferentes de zero, são significativos, e os de azul, eles são significativos, dando a ideia que esse último zero sublinhado em azul, ele é o algarismo duvidoso, ok? Bom, continuando, nós temos algumas operações matemáticas que conseguimos realizar com os algarismos significativos. Por exemplo, temos a adição e a subtração. Então, qual é o grande momento de se realizar uma dessas operações com algarismos significativos? A resposta sempre vai ter o mesmo número de casas decimais que a grandeza com o menor número de casas decimais. Então, por exemplo, vamos olhar essa soma. Então, nós temos 25,562 mais 5,0126. Como o primeiro número ele tem uma quantidade menor
de casas decimais, essa é o quantitativo que tem que aparecer na soma final. Então, ele realizou a soma utilizando todas as casas decimais, mas a resposta correta é aquela que tem o menor número de casas decimais, que nesse caso seria 30,575. E na multiplicação e na divisão, o número de algarismos significativos da resposta não pode ser maior que o número de algarismos significativos na medida menos precisa. Então, a gente tem que, por exemplo, aqui estamos realizando um cálculo de densidade. A massa, ela é de 50,5327 gramas e o volume é de 50,04 centímetros cúbicos. Disso nós temos que a medição do volume, ela é menos precisa, ela tem menos casas decimais. Dessa forma, na hora que nós vamos responder esse cálculo, a resposta ela tem que compreender a densidade com menor número de casas decimais, que nesse caso seria de 1,010, e não esse número extenso que aparece em primeiro momento. Ok? Bom, a gente consegue observar que, por exemplo, tanto na soma quanto na divisão, usadas como exemplos nesse slide, nessa apresentação, nós temos que que aconteceu um arredondamento. Quais são os critérios que foram utilizados para esse arredondamento acontecer? Esse critério foi utilizando a norma da ABNT NBR 5891, da qual, quando o algarismo seguinte ao último a ser mantido é menor que 5, os algarismos indesejados são descartados e o último número ele é mantido. Então, nós temos esse exemplo de 9,8124. O número a ser mantido é o número 1. O número que vem após o número 1 é o 2. Ele sendo menor que 5, então quando eu arredondar, o meu arredondamento vai permanecer em 9,81, não alterando o 1. Contudo, quando o número que eu quero considerar na minha resposta, se o próximo dele, se o que vem depois dele é maior ou igual a 5, a gente vai aumentar em uma unidade esse algarismo. Então, vamos pegar o exemplo: 9,8164. Nós vamos considerar o número 1 como o último número, só que o número que vem depois dele é o 6. Então, como o 6 ele é maior que 5, nós vamos arredondar esse número 1 para o número 2. Então, a minha resposta ao final vai ser 9,82. Então, gente, essa é a segunda parte da primeira aula. Nós falamos sobre algarismos significativos. Obrigado.